Nessa manhã estamos diante de uma das maiores celebrações da igreja instituída por Jesus Cristo, que é a Santa Ceia. Logo, logo estaremos desfrutando deste momento e o Senhor estará sendo ou continuará sendo glorificado através da sua igreja aqui em Dallas. Glória a Deus. Meus irmãos, temos a Santa Ceia, temos mais uma atividade administrativa que vai ser realizada ainda no período pela manhã. Então, eu quero ser breve, rápido, nesta ministração, nesse ensino da palavra. E já quero que, por gentileza, você abra a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu-nos o apóstolo João, capítulo 19, versículo de número 32. Evangelho, segundo escreveu-nos João, capítulo 19, versículo de número 32. Aqueles que forem achando, por gentileza, se coloquem em pé, em reverência à palavra do Senhor. O texto sagrado diz assim: os soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro homem que fora colocado em uma estaca ao lado de Yeshua, e, em seguida, a do outro homem que fora colocado em uma estaca. Mas quando chegaram a Yeshua, viram que ele estava morto, por isso não lhe quebraram as pernas. Entretanto, um dos soldados perfurou o lado de Yeshua com uma lança, e de imediato saiu sangue e água. O homem que viu isto deu testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que vocês também confiem, porque estas coisas aconteceram para que se cumprisse a passagem de Isaías: nenhum dos seus ossos será quebrados. Amém. Podem sentar, amados. Bem, nessa manhã eu quero falar sobre a importância da morte de Jesus Cristo. Estamos diante da celebração e o apóstolo Paulo, ele aconselhou a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23 a seguir. Todos conhecem a passagem, que todas as vezes que formos celebrar a ceia ou participar da ceia, ou comemorar a ceia, precisamos fazer isso em memória tanto da morte, da vida, da morte, mas também da ressurreição de Jesus. João, quando escreve o Evangelho, narrando a biografia do Mestre, a história do Mestre, ele está justamente nos versos que acabamos de ler, falando sobre este sofrimento, sobre esta dor, sobre a morte de Jesus. Muitas vezes, por não conhecer aquilo que temos, não damos a devida importância ou devido valor. E, infelizmente, existem muitos cristãos alienados, sem o conhecimento da importância da morte de Jesus. Tá? E nessa manhã estaremos falando um pouco sobre isto, porque há quem pense que Jesus foi empurrado para a morte, há quem pense que Deus Pai colocou as mãos nas costas do Filho e empurrou para uma morte. Não, Jesus, ele foi à cruz, ele se entregou ao sacrifício. Na oração do Getsêmani, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu o beba, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, ele estava se entregando à vontade do Pai. Por quê? Porque Jesus, como Deus, ele já sabia do plano perfeito.
ele já conhecia a mente do Pai. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que foi entregue, que foi doado, que foi oferecido, tá, antes da fundação do mundo. Ou seja, ainda quando não havia seres humanos na terra, no projeto de Deus, nos planos de Deus, ele já havia entregue o seu Filho para constituir a igreja, uma grande família, para dar os céus como herança para um povo que ele escolheu. Pois bem, falar da morte de Jesus é algo belo. Um sábio estudioso da Bíblia, ele diz que se fôssemos, ou se fosse registrar em detalhes a morte de Jesus, acrescentaria nas páginas sagradas 8.000 páginas a mais. Tá? Então, a morte de Jesus é algo importante, que marcou a história, que foi um marco na história. A morte de Jesus não é um teatro, não foi um conto, mas foi algo literal, real, verdadeiro. Algo que aconteceu, algo que marcou a história, a morte de Jesus. E qual a importância da sua morte? Às vezes ouvimos ministrações falando sobre o Calvário, sobre a cruz. Foram símbolos, porque o Calvário e a cruz, sem Cristo, seria Calvário e seria a sentença de morte impetrada pelos romanos, simplesmente. Mas foram e se tornaram símbolos do cristianismo, porque Jesus estava na cruz. Então, não é a cruz que proporciona para nós a libertação, mas o sacrifício feito na cruz por meio de Jesus Cristo. Pois bem, qual a importância da morte de Jesus? Qual a importância da morte do Mestre para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja? Em primeiro lugar, a morte de Jesus revela o meu e o seu pecado. A morte de Jesus na cruz do Calvário aponta, revelando o meu pecado, porque o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele disse que todos pecaram e destituídos estávamos da presença, da glória do Deus, Criador dos céus e da terra, do Deus Pai, do Deus que nos criou. Todos são pecadores. A lei é como um espelho. Quando você está diante do espelho, você consegue ver a sujeira que está em sua face. A lei apontava para a sujeira, para o pecado do ser humano. Salomão, quando foi orar pela inauguração do templo, no primeiro livro de Crônicas, na sua oração ele diz: Pai, se o teu povo pecou, perdoa, abre parênteses, porque não há homem que não peque. Esta foi a oração de Salomão. O salmista Davi, nos Salmos, ele diz que todos os homens são pecadores. Ou seja, em Cristo, ou na morte de Cristo sobre a cruz do Calvário, ali está a revelação do meu pecado, do seu pecado. Somos pecadores. Os homens pecam. A segunda revelação da morte de Cristo. O segundo ponto que ele traz, revelando para nós, através da sua morte, é o grande amor de Deus. Há um poeta que diz que se as águas do mar fossem tintas, as árvores fossem canetas, penas para escrever, e todos os homens fossem poetas, nem assim conseguiria descrever o grande amor de Deus. A palavra de Deus
é a carta de amor deste Pai para com o seu povo, para com os seus filhos. A filosofia, a sociologia, o humanismo não consegue conceber o amor do Pai, não consegue entender ou comportar o amor de Deus. A mente humana não consegue entender o amor de Deus, porque damos amor àqueles que merecem. É assim que é o ser humano, mas Deus é diferente. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, ou seja, fomos alcançados pelas cordas de amor de Deus, antes mesmo de amá-lo. Se você desistir de segui-lo, Ele continua te amando. Se você falha, Ele continua te amando. Se você vai para longe dEle, Ele continua te amando. Se você decide que não vai servi-lo, mesmo assim, Ele continuará te amando. Porque o amor de Deus é imutável pelos seus filhos, não muda jamais. Jesus, um dia citando as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, ele apontou para este grande amor. Ele diz que o pastor que cuidava das ovelhas deixou 99 no aprisco e voltou apenas por uma, que estava ferida, machucada e perdida no deserto, pelos vales, presas pelos espinhos, ferida no corpo, sem força, sem valor algum para alguns, mas para o Pai, para o bom pastor, mesmo ferida, machucada, perdida, ele continuava amando esta ovelha. Ele aponta para a dracma perdida. A mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma. Ela poderia ter se contentado com as 9 e seguido a sua vida, mas porém, ela colocou a sua casa de cabeça para baixo, até achar a dracma que foi perdida. Mesmo estando perdido, o amor de Deus está à sua procura e à minha procura o tempo todo. E ele aponta para o filho pródigo, que se distanciou do pai, gastou toda a herança que o pai havia lhe dado, mesmo o pai ainda em vida. Mas quando ele percebeu que distante do Pai não teria sucesso, ele projeta o seu sermão, o seu discurso para voltar. Mas quando em meio ao caminho está avistando o Pai, Jesus, nesta parábola, ele diz que não foi o filho que correu em direção ao Pai, mas o Pai correu em direção do filho e o abraçou e o beijou. E depois do discurso do filho, um discurso mostrando o seu arrependimento, e diz: me aceita como um jornaleiro, como um servo. O pai diz: não, restitui o anel, a roupa, a sandália e aquele cordeiro, novilho que estava cevado. O novilho cevado, o pai preparou desde a partida desse filho, porque ele sabia que este filho iria voltar e ele faria uma festa. É por isso que a festa nos céus, por cada pecador que se arrepende. Aleluia! Você é amado por Deus. Talvez você não consiga compreender este amor, porque você não recebeu este amor nos seus relacionamentos. Talvez você encontre resistência, e muitas vezes você até diz: será que de fato Deus me ama? Às vezes queremos pedir prova do amor de Deus, e dizemos para Deus: Deus, me dá uma prova que o Senhor me ama. E às vezes pedimos prova a Deus, mas a maior prova já foi dada, já foi oferecida. Jesus, o Filho dele, na cruz do Calvário, é a maior prova do amor de Deus para a nossa vida. Deus te ama. Diz para o irmão que está do teu lado: Deus te ama. A graça não desiste de você.
Eu disse há alguns minutos atrás que a lei é como um espelho que aponta a sujeira que está em sua face, o pecado que está sobre você, mas a graça, diferente da lei, é a torneira que lava os nossos pecados e as nossas transgressões. É por isso que a graça não abre mão de você, é por isso que o diabo lhe odeia, porque ele foi criado em perfeição e não tem mais jeito para ele, mas mesmo sendo criados perfeitos como fomos, através de Adão, Adão pecou, mas a graça não desistiu do homem. Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi entregue, aleluia, por minha vida e por sua vida. Deus te ama. Talvez você não consiga entender ou sentir esse amor por crenças limitantes na sua mente ou na sua alma, que lhe impedem de sentir esse amor, ou lhe digam que você é indigno deste amor, mas nessa manhã, a palavra de Deus está dizendo que na morte de Jesus, na cruz do Calvário, foi revelado o amor do Pai para a sua vida. Sinta este amor, seja amado ou amada por Deus nessa manhã, saiba que Deus te ama, independente das nossas posturas. Deus te ama, pastor, mas eu sou falho. Deus te ama. Deus não espera que você não peque. Como assim, pastor? Deus sabe de tudo e Deus sabe das limitações do homem. Agora, Deus espera que você se arrependa. É isso que Deus espera. Deus sabe que somos imperfeitos, mas Ele espera o nosso arrependimento. E o nosso arrependimento é a nossa prova de amor por Ele. Quando a gente vai diante do Pai e confessa os nossos erros, as nossas falhas, transgressões. O apóstolo Paulo, eu gosto do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele não carrega uma máscara apostólica, ele não carrega um personagem apostólico, não, ele demonstra quem de fato ele é. Aos Romanos ele diz, a partir do capítulo 5, aquilo que eu não quero fazer, isto eu faço. Aquilo que eu não quero fazer, isto eu acabo praticando, fazendo. Mas aquilo que eu quero fazer, não consigo fazer. Aí ele diz, quão miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos, ele não encerra o verso aí, ele diz, graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos garante a vitória, ou nos garantiu a vitória, aleluia, por meio da sua morte. O apóstolo Paulo, queridos, ele é transparente, verdadeiro. Ele diz, olha, a natureza humana está atrelada a mim. Enquanto eu estou ministrando, enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou louvando, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou em casa, diante da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas que me conhecem, a natureza humana está atrelada a mim e eu estou sujeito a erros. Ele não carrega um disfarce. Às vezes a gente quer carregar o disfarce, a dupla personalidade, mas ele conhecia o amor do Pai. O apóstolo Paulo conhecia o amor de Deus, é por isso que ele foi o apóstolo que mais se identificou e falou sobre a graça, porque ele sabia que ele estava condenado, mas um dia Jesus marcou uma agenda com ele no caminho de Damasco e resgatou este homem, e mostrou e revelou para este homem o seu grande amor. Deus, nessa manhã, uma vez mais, está revelando este amor para a sua vida, por meio da morte do seu filho. Em terceiro lugar, a morte de Cristo revela o valor do nosso resgate. E antes de entrar sobre o resgate, ou sobre este valor, que não foi com prata, ouro, dólar, libra esterlina, com nenhuma moeda perecível, antes de falar do resgate, ainda falando do amor de Deus, veio à memória agora uma história que eu gosto por demais. Uma mãe que tinha um pato de estimação. O pato ficava dentro de casa, na sala,
nos quartos, era o pato de estimação. E essa mãe tinha 2 crianças, um menino e uma menina. E um dia, um menino brincando de bicicleta no fundo da casa, ele atropelou o pato e matou o pato da mãe. E ele disse: agora o que é que eu faço? É o pato que minha mãe ama. O que é que eu vou fazer? A sua irmã mais velha teve uma ideia e disse para ele: vamos enterrar o pato. E a gente não conta nada para ninguém. Mas a partir de hoje, tudo que eu mandar você fazer, você vai fazer. Ele, com medo de levar uma surra da sua mãe, disse: está fechado. No outro dia, enquanto ele estava deitado na sua cama pela manhã, a sua irmã o acordou dizendo: levanta, vai lavar os pratos. E ele foi lavar os pratos. Quando terminou, achando que a dívida estava paga, a sua irmã disse: agora você vai varrer a casa. Ele disse: casa não. Ela disse: o pato. E ele foi varrer a casa. E aí, quando terminou de varrer a casa, ela disse assim: agora o banheiro. E a mãe observando, vendo esse menino fazendo essa atitude anormal, porque não era normal, era algo atípico, porque ele não lavava prato, ele não varria a casa, e agora ele estava lavando, varrendo. E entra dia e sai dia esse menino fazendo as atividades de casa. Um dia ele parou e pensou e disse: olha, se eu tivesse contado para minha mãe, já teria levado uma surra e a dívida estava paga. E um dia a sua mãe, passando pela sala, ele segurou no braço da sua mãe e disse: minha mãe, eu quero te contar algo. E ela disse: conte. Mas eu sei que a senhora vai me bater. Ela disse: você conta e depois eu lhe bato. E ele disse: olha aí a senhora dizendo que já vai me bater. Ela disse: conta. E ele disse: o pato. Ela disse: quer que tenha o pato? Eu matei o pato da senhora. Enterrei e não aguento mais a minha irmã mandando lavar prato, varrer casa, lavar banheiro. E eu quero lhe dizer que eu matei o pato. Ela disse: no dia que você matou o pato, eu vi tudo da janela do primeiro andar, e eu quero dizer que você vale mais do que um pato morto. Olha, é isso que aconteceu com o ser humano. Pecamos, o diabo disse: eu escondo o seu pecado e não conto nada para ninguém, mas a partir de hoje você se torna escravo, e você começou a fazer tudo o que o diabo estava mandando. Mas eu quero dizer que você vale mais do que um pato morto. O grande amor de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre o seu espírito, e Deus já viu tudo. Só está esperando você confessar o seu erro. A morte de Jesus revelou o preço do resgate. Não foi com ouro. Pedro, na sua primeira carta universal, ele disse que não foi com ouro, prata ou com alguma coisa corruptível, mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro. Foi com o precioso sangue de Jesus. O apóstolo Paulo, quando está falando da ceia, ele diz que o sangue de Jesus, aleluia, é o símbolo da nova aliança. Foi por meio deste sangue, o sangue do Cordeiro, que a nação de Israel foi arrancada do Egito. Foi com o sangue do Cordeiro. A igreja foi resgatada por meio do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A Bíblia diz, no livro do Êxodo, que a nação hebreia estava escravizada no Egito por 430 anos. Deus já havia mandado 9 pragas, e Deus falou com Moisés e disse: essa vai ser a última praga que eu vou mandar sobre os egípcios. Agora vocês vão marcar este mês será o primeiro mês, porque esse mês será instituído a Páscoa. Páscoa quer dizer sobre a marca, além da marca. Porque Deus disse: olha, o anjo da morte vai passar no Egito, e ele vai levar todos os primogênitos da casa que não estiver com a marca do sangue no umbral da porta. E a Bíblia diz que Deus diz para Moisés:
Diga para as famílias matarem um cordeiro, e se a família for pequena, se una com a outra família. Vocês não vão cozir a carne do cordeiro, vocês vão assar a carne, mas o sangue vocês vão aspergir sobre o umbral da porta, e vão fazer uma marca, porque quando o anjo da morte passar, na casa que tiver a marca do sangue, ele não tocará, não haverá morte. Fomos resgatados, estávamos condenados, íamos para o inferno, estávamos perdidos, mas Jesus, Ele nos resgatou, pagando a dívida, aleluia, com a sua própria vida. Ele derramou sangue inocente. Para ser paga a dívida, precisava ser derramado sangue inocente, sangue de um homem que jamais houvesse pecado. Jesus, ele foi e continua sendo este homem. Nunca foi achado uma sílaba de mentiras nos lábios do mestre. Jesus nunca pecou, por isso que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, quando estava ministrando a sua igreja no deserto, aleluia, porque havia uma igreja no deserto, uma igreja que não tinha um som como esse, instrumentos como esse, que não tinham bancos para se assentar, que não havia aquecedor para proteger do frio, mas havia uma igreja no deserto, e o pastor dessa igreja era João, e João pregava dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? De repente, quando João vira o seu rosto, ele vê a imagem de Jesus vindo em sua direção, e João diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eis o homem que eu vim aplanar o caminho, eis o homem que eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés. Jesus nos resgatou do poder da morte e do inferno. Aleluias. Você é livre. Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele: você é livre, você é livre. Deus te tornou livre. Eu lembro agora de um fazendeiro norte-americano que no período da escravatura aqui nos Estados Unidos, ele estava passando em uma praça e viu uma jovem sendo vendida, uma jovem negra sendo vendida, e quando ele olha, ele volta à sua casa, pega um saco de moedas em ouro e volta para a praça. E enquanto está sendo oferecido os valores, ele dá o maior lance e compra aquela escrava. Quando se entrega a ele a escrava, ela acumula saliva e cospe na cara deste fazendeiro. Ele tira um lenço do seu bolso, limpa a sua face, pega essa escrava e leva até o cartório da cidade, recebe ali a autorização dela, mas imediatamente ele manda o cartório emitir para ela a carta de alforria, e quando é emitido, ele pega a carta de alforria e entrega para ela. Ela diz: você está louco, você acabou de me comprar, você pagou muito e agora você está me dando a liberdade. E ele olha para ela e diz assim: eu não te comprei para te escravizar, mas eu te comprei para te libertar. Aleluia. É isso que Deus fez por mim e por você. Deus não quer escravos, Deus quer filhos. Deus quer filhos. Escravo quem tem é Satanás, mas Deus tem filhos. Deus tem filhos. E o preço desse resgate foi a morte do teu filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. A morte de Cristo revela a nossa expiação. Olha, irmãos, quando a nação de Israel, já estou caminhando para o final, quando a nação de Israel ia celebrar uma vez por ano o sacrifício pelo pecado, o sacerdote e o sumo sacerdote, junto com os levitas, levavam 2 cordeiros. Um cordeiro era sacrificado,
repartido entre os sacerdotes, a gordura oferecida, o sangue aspergido sobre o altar. Mas o outro cordeiro era solto no deserto, e ele saía em direção do deserto de maneira errante, simbolizando que o pecado estava sendo retirado da nação e indo junto com esse cordeiro para longe da nação. É por isso que Jesus não foi sacrificado dentro de Jerusalém, ele foi sacrificado fora de Jerusalém, no Monte Gólgota, no Monte Caveira, simbolizando que ele levou sobre si as nossas transgressões. O profeta Isaías, em Isaías 61, ele diz, aleluia, que Jesus levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. É por isso, irmãos, que na crucificação, na morte de Jesus, enquanto ele está na cruz, há um momento em que o Pai não consegue olhar para o Filho, porque o meu pecado, o seu pecado, estava sobre Jesus. É por isso que Jesus, em uma das orações na cruz, ele disse, Pai, por que me desamparastes? Não é que o pai desamparou o filho, é que o pai não aguentou olhar para o filho, porque ao olhar para o filho, ele via o meu pecado, o seu pecado, aleluia. Mas a palavra de Deus diz também, aleluia, que Jesus está vendo até hoje o fruto do seu sacrifício, aleluia. Olha para a pessoa que está do teu lado, que você vai ver o fruto do sacrifício dele na cruz do Calvário. Esta pessoa que está do seu lado, ela é o fruto do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus. A morte de Cristo revela a nossa comunhão. Isso aqui é bonito demais, irmãos. Jesus devolve na sua morte a comunhão que o homem havia perdido. Sabe, Deus arrancou a glória de Israel e disse, a minha glória eu não darei a outrem mais, a ninguém mais. Quando a Arca da Aliança, que era o maior símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento, desapareceu, depois da invasão babilônica no ano 530 a.C., os sacerdotes, com medo do que o povo iria dizer, porque a religião é assim, com medo de que a presença de Deus não estivesse mais com eles, pegaram uma pedra do tamanho da arca, do comprimento da arca, e colocaram no Santo dos Santos, aonde a cortina com 12 centímetros de espessura separava o santo do santo do santo. Então, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, de maneira fingida, atravessava a cortina, e diante dele não estava mais a arca, estava agora a pedra, e ele chorava e gritava, de uma forma, fazendo um teatro para que as pessoas ou a nação pensasse que Deus ainda estava ali, mas a presença não estava mais. Distantes estávamos da presença. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, que a sua cabeça tomba sobre os seus ombros, a Bíblia diz que houve escuridão, porque o salmista Davi, ele diz que Deus expirou, e quando soprou das suas narinas saíram fogo abrasador. Ele montou em um querubim e circulou a terra. Quando ele faz o círculo, o sol se nega a brilhar diante do seu Criador. É quando há trevas na morte de Jesus. Aleluia! E quando ele completa o círculo, a Bíblia diz, no relato da morte de Jesus, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo,
não de baixo para cima, mas foi de cima para baixo o próprio Deus, revelando a face do homem e mostrando a pedra que estava ali. Não tem mais presença. Eu imagino alguém perguntando: e agora? Como vamos sentir a presença de Deus novamente? Como vamos chegar perto de Deus novamente? Como vamos ter acesso ao nosso Deus? Aí Jesus diz assim: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Aleluias. Jesus, em um diálogo com a samaritana, ele diz para a mulher samaritana: olha, porque havia uma indagação dela: eu não sei aonde devemos adorar, se é em Jerusalém, se é em Samaria. Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é em Samaria, e aonde nós vamos adorar? Ele disse: o Pai está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se você estiver no banheiro e dobrar os seus joelhos no seu banheiro, você vai sentir a presença de Deus. Se você estiver no seu quarto, aleluia, Deus estará no seu quarto. Se você estiver dirigindo o seu carro, Deus estará contigo no carro, porque na morte de Jesus, Ele devolveu a presença. Jesus disse assim: Pai, sabe aquela glória que o Senhor levou? E disse que não daria a ninguém mais. Eu imagino o Pai dizendo: sei, mas o Senhor me deste. A glória que o Senhor tomou, o Senhor destes a mim. E como o Senhor deu a mim, eu agora dou a minha igreja. É por isso, irmãos, que às vezes entramos no culto triste, abatidos, passando por lutas, por dificuldades, aflitos, cheio de problemas. Mas quando chegamos aqui, que o louvor começa a ser ministrado, a palavra começa a ser proferida, você começa a sentir algo diferente, você começa a sentir a presença de Deus, você começa a sentir a glória, e Deus renova o teu espírito, a tua fé, a sua esperança. E encerra agora dizendo que, em último lugar, a morte de Cristo revela a nossa vitória sobre o mal. Aleluia. Na morte de Cristo, Ele revela a sua vitória sobre os demônios. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, ele disse: olha, havia um escrito de dívida. Esse escrito de dívida era contrária à nossa pessoa. Sabe o que é um escrito de dívida? Quem aqui é da época da nota promissória? Tá? Você não tinha cheque, não tinha dinheiro para pagar o que você comprava. Aí você dividia as prestações na promissória, colocava o seu nome e colocava o valor, e ali você assinava. Paulo está dizendo, ele está pegando uma linguagem do que acontecia no período em que ele estava vivo. Quando alguém devia a um estabelecimento daquela época, não havia SPC, Serasa, não sei como é que nos Estados Unidos, o nome das empresas que regulam o crédito, mas no Brasil é SPC, Serasa, não havia isto. Então, como é que o dono do estabelecimento forçava a outra pessoa a pagar a dívida? Ele pegava o nome do cidadão, colocava bem grande em um cartaz, em uma faixa, e colocava do lado de fora do estabelecimento: fulano de tal, ou Miguel, José, ou Antônio, ou Maria comprou aqui e não pagou. E ficava lá. Todo mundo que passava olhava e dizia: olha, o Miguel está devendo ali, olha, o Miguel é devedor. Aí o dono dos outros estabelecimentos viam também e não queria vender. Então você tinha que se esforçar para pagar. Quando era paga a dívida, o dono do estabelecimento descia a faixa, colocava um carimbo bem grande de pago e devolvia no lugar, e passava o mesmo tempo que ficou antes de ser pago. Então todo mundo que passava olhava para a faixa e dizia: olha, ele pagou a dívida, ele quitou a dívida. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Miguel tinha uma dívida que era contrário diante de Deus, uma nota promissória, que o diabo tinha ou detinha um poder dessa nota, e dizia: olha, o pecado do Miguel, da Maria, do José é pecador, é devedor, tem que ser condenado. Aleluia. E o apóstolo Paulo diz que na cruz de Cristo ele quitou
quitou esta dívida, Ele pagou esta dívida, mas não apenas pagou, a Bíblia diz que todos os principados e potestades tiveram que passar diante da cruz, aleluia, e bater continência e reconhecer a vitória de Jesus, porque a cruz não foi a derrota do Mestre, mas foi a sua vitória. Na cruz não foi a derrota de Jesus, foi a sua vitória. O problema é que estamos ficando acostumados com um evangelho triunfalista, só de vitória, só de vitória. E quando enfrentamos ou passamos ou vemos problemas ou dificuldades, achamos que tem alguma coisa errada. Mas a cruz foi o lugar da vitória. Hebreus capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz que Jesus anulou o poder da morte, que Jesus tornou ineficiente o poder da morte que era manipulado pelo diabo. Olha que lindo isso. Ele te dá autoridade, vitória sobre o mal. Sabe, quando o inimigo vir de lá para cá, tentar lhe afrontar, tentar mexer na sua casa, na sua família, você tem a autoridade de Deus para erguer a sua mão e dizer: eu te repreendo em nome de Jesus. Na minha casa, a marca do sangue. Na minha casa, Jesus é o Senhor. Na minha casa, Jesus é que manda. Aqui você não entra. Aleluias. Ele te deu autoridade para vencer o mal, para vencer os demônios. Olha, irmãos, tem muita gente que não faz uso dessa autoridade. Tem muita gente que não conhece, por isso conhecer a importância da morte de Jesus. Tem muita gente que fica sendo açoitada o tempo todo. O diabo faz de saco de pancada e você fica aceitando as afrontas do diabo. Você tem a autoridade de Deus. Se levante no seu trabalho, na sua casa, se levante na sua família e levante as suas mãos e diga: o Senhor me deu autoridade, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Aqui toda ação de Satanás cai por terra em nome de Jesus. Toda influência, todo mal, todo projeto do diabo para tentar destruir você, tocar você, ferir você, está anulado pelo poder que há em Cristo Jesus. Encerra agora dizendo que Ele te deu vitória sobre o poder das trevas, porque Ele se tornou o seu advogado. Jesus, Ele se tornou o seu advogado. O apóstolo João, quando escreveu em 1 João capítulo 2, ele disse: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecar, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo, que está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por aqueles que acreditam nele. Se você acredita em Jesus, se um dia você levantou a sua mão, tornando Jesus Senhor da sua vida, saiba que Ele é o seu advogado. Todas as vezes que o acusador da sua alma, porque este é um trabalho de Satanás, é um trabalho dioturno, o Apocalipse fala que ele está nos acusando diante de Deus de dia e de noite. Todas as vezes que ele vai para te acusar, o seu advogado de defesa, ele está sempre do lado do juiz, ele está sempre do lado do Pai. E quando o diabo aponta a sua lista de pecados, Jesus aponta para as suas mãos que foram feridas, as marcas do cravo. Ele aponta para o seu lado onde a lança o perfurou e diz: Pai, foi pago o preço, eu paguei a dívida. Agora o Miguel, a Maria, o José não pode ser mais condenado, e ele intercede por você. Você tem um advogado chamado Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar por você agora. Eu quero fazer uma oração especial. Nessa oração, eu quero que você saiba que a morte de Jesus
trouxe vitória sobre a sua vida. Em um ato profético nessa manhã de domingo, início do mês de março, eu quero que você se aproxime da sua família agora. Você vai orar com a sua família, pai, mãe, filhos, juntos em oração, clamando, pedindo a Deus por socorro. Pastor, eu não tenho ninguém. Se junta com outra pessoa, agrega uma outra pessoa em nome de Jesus. Orando agora. Eu quero convidar minha esposa, os meus filhos aqui à frente, em um ato profético. Queridos, nós não aceitamos sermos bombardeados pelas trevas, não aceitamos o diabo querer cirandar com a nossa casa, com a nossa família. A Bíblia diz que um dia, Jesus disse para Pedro: olha Pedro, o diabo tentou cirandar, pediu ao Pai para cirandar contigo, mas eu atravessei na frente e disse: Pai, Pedro não. Jesus é aquele que atravessa na frente ao seu favor. Eu disse aqui na igreja, há alguns dias atrás, quem é da minha época aqui sabe, talvez isso aconteça até hoje, na escola, quando um menino pequeno está sendo, estão batendo nele, geralmente um outro maior atravessa na frente e diz: para bater nele, tem que passar por mim primeiro. Quem aqui já não fez isso? Quem aqui já não tomou a dor de outra pessoa? Jesus faz a mesma coisa. Quando o diabo vem de lá para cá para tentar moer você, para tentar destruir você, para tentar acabar com a sua casa, com a sua família, com o seu ministério, com a sua vida, Jesus atravessa na frente e diz: ele não, ela não, porque são meus. Ore comigo agora. Soberano Pai que está nos céus, diante da Tua presença estamos, Senhor nosso, Pai nosso, Pai eterno, reconhecendo a importância da morte do Teu Filho na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Estávamos condenados, falidos, destruídos, sem comunhão, sem presença, sem glória, Senhor, mas o Senhor nos devolveu. Meu Pai, muito obrigado, Senhor. Eu preguei nessa manhã, Senhor, a Tua palavra. Eu falei sobre o Seu ministério, Senhor, eu disse aqui, Pai eterno, e está registrado na Tua palavra, e eu creio, porque se o Senhor falou, eu creio, porque se o Senhor mandar eu sentar, eu sento, mesmo sem ver a cadeira, Senhor. Eu creio, Senhor, na Tua palavra, e a Tua palavra diz que na Tua morte, Jesus, recebemos vitória sobre o poder das trevas. Deus, toda investida de Satanás, todo ataque, toda opressão na mente, na alma, no espírito, no corpo, toda e qualquer enfermidade, Pai eterno, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Pai eterno, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos agora os ataques na mente, Senhor. Deus, que haja felicidade nessa alma, que haja alegria nesta alma, Pai eterno, que haja, Senhor, vitória sobre essa família. Deus, em nome de Jesus, toda e qualquer enfermidade, Senhor, promovida pelas trevas, caia por terra agora. Deus, em nome de Jesus, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, está a marca do sangue, 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 está a marca do sangue. Somos, Senhor, marcados, selados, Senhor, somos selados. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora da vitória financeira, abre portas. Deus, faz a tua família, o teu povo prosperar. Deus, em nome de Jesus, todos os ataques, todos os alvos de Satanás contra a nossa casa, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E ministramos, Senhor, agora, em nome de Jesus. Ministramos agora o milagre, aleluias, sobre esta casa, sobre este filho, sobre esta filha.
Irmãos, encerra agora, mas eu quero falar algo que o Espírito coloca no meu coração. Essa mesa é quadrada, mas a mesa de Jesus era redonda. Pastor, não entendi. Mesa quadrada serve para destaques. Geralmente quem senta nas pontas são pessoas de destaques. Na mesa de Jesus, todos nós somos destaques. Todos vocês são importantes. Por isso que a mesa de Jesus é redonda e não quadrada. Espírito de Deus me faz entender que existem pessoas nessa manhã que em todos os momentos se sentem sem privilégio algum, desvalorizadas, não entendem o valor da sua história, pessoas que não se sentem importantes. O Espírito de Deus nessa manhã está ministrando sobre você. É você. Você é especial para Ele. Você é especial para Ele. A importância que eu tenho para Deus, você tem para Deus. Independente dos nossos títulos e cargos, quando o seu Pai olha lá de cima para cá, Ele vê o mesmo valor em cada um de nós, sem distinção. Abraça a pessoa que está do teu lado e diz para ela: a partir de hoje, não deixe o diabo bombardear sua mente. Você é especial, você tem valor, Deus conta com você, Deus acredita em você, acredita na sua história, aleluia, e você já deu certo. Deus abençoe, Pastor Messias.